Você disse que apenas aqueles que obedecem à vontade de Deus recebem o caminho para a vida eterna. Quando passamos a crer no Senhor, sofremos e pagamos o preço de anunciar o Evangelho. Nós pastoreamos o rebanho do Senhor, pegamos nossa cruz e o seguimos. Praticamos a humildade, paciência e a tolerância. Está dizendo que não seguimos a vontade de Deus? Sabemos que se continuarmos, vamos nos tornar santos e ser arrebatados para o reino dos céus. Você quer dizer que esta forma de entender e praticar a palavra de Deus é errada? Isso mesmo. Qualquer um que sofre e trabalhe para o Senhor está obedecendo à vontade do Pai Celestial. Quando o Senhor vier, seremos arrebatados para o reino dos céus. Amém. Vocês têm a noção de que se vocês trabalharem, se sacrificarem, realizarem boas obras, estarão obedecendo à vontade de Deus. Mas essas noções imaginadas estão de acordo com a vontade de Deus? Há qualquer base na palavra de Deus? Vamos ver o que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pelas palavras do Senhor Jesus podemos ver que aqueles que profetizam, expulsam demônios e fazem coisas maravilhosas no nome dele são os que sofrem e realizam obras para o Senhor. Eles servem a Deus, devotam todo o tempo a ele e agem corretamente. Mas por que o Senhor Jesus os chama de aqueles que realizam a iniquidade? Como devemos entender isso? Pelas vossas noções, qualquer um que trabalhe para o Senhor e se sacrifique por ele está obedecendo à vontade de Deus. Os sumos sacerdotes, escribas e fariseus no judaísmo também pareciam muito piedosos. Eles viajavam muito longe para pregar o Evangelho. Então, por que o Senhor Jesus os condenou e amaldiçoou? Vale a pena refletir sobre isso, não? Não podemos determinar a obediência, a vontade de Deus usando as noções humanas. A verdadeira obediência a Deus refere-se às pessoas que conseguem obedecer à obra e às palavras de Deus, praticar a palavra de Deus, seguir seus mandamentos e cumprir os deveres de acordo com a vontade e os requisitos de Deus. Vocês dizem que quem sofre e trabalha pelo Senhor está obedecendo à vontade de Deus. Então, vamos avaliar isso usando os requisitos do Senhor Jesus. Qual foi o requerimento mais importante do Senhor Jesus para o homem? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Mas estamos fazendo isso? Obedecer à vontade de Deus significa amá-lo de todo o coração, alma e mente. Não importa o quanto trabalhemos ou soframos. Não pode existir ambição pessoal ou impureza. Devemos nos devotar puramente a obedecer e satisfazer a Deus, para cumprir a vontade dele. Devemos ficar felizes de sacrificar tudo por Deus, sem pedido ou recompensa. Se enfrentarmos testes e tribulações por Deus, não devemos reclamar ou traí-lo, mas nos colocar nas mãos dos arranjos dele, como Abraão, Jó e Pedro. Quando o teste de Deus chegar, devemos aceitar com obediência, sem reclamar ou questionar, e dar um testemunho bom e ressonante de Deus. Isso é obedecer à vontade de Deus. Diante disso, deveria ficar óbvio se somos ou não pessoas que obedecem à vontade do Pai Celestial. Isso mesmo. Ele tem razão. Vemos muitos capazes de sofrer, trabalhar e se sacrificar pelo Senhor. Mas, em seu sofrimento e sacrifício, vemos ambição e desejo pessoal. Eles buscam recompensas e querem entrar no reino dos céus.
isso não é usar e enganar Deus? Como isso poderia ser praticar a verdade e satisfazer Deus? Mas existe uma tragédia ainda maior em andamento. Embora os pastores e presbíteros do mundo religioso trabalhem e preguem em suas igrejas e pareçam realizar boas obras para quem vê de fora, quando Deus Todo-Poderoso realiza a obra de julgamento nos últimos dias, para proteger a própria posição, influência e lucro, eles julgam, condenam e profanam Deus Todo-Poderoso e tentam impedir que os fiéis investiguem o verdadeiro caminho. Isso não os torna inimigos de Deus? Como isso pode ser diferente dos crimes dos fariseus que resistiram ao Senhor Jesus? Esses fatos são suficientes para provar que as pessoas não têm conhecimento de Deus, que a natureza satânica delas permanece e que elas ainda não receberam a verdade como vida. Mesmo aqueles que sofrem, trabalham e se sacrificam por Deus, fazem isso para barganhar com o Senhor. Eles creem em Deus para conseguir ganhos para si mesmos. Essas pessoas não praticam as palavras de Deus, não se importam com a vontade de Deus, e muito menos são testemunhas de obediência e amor por Ele. Como tais pessoas poderiam obedecer à vontade de Deus? E como poderiam ser qualificados para entrar no reino dos céus e receber a vida eterna? Vamos ler uma passagem de Deus Todo-Poderoso. Eu defino o destino de cada pessoa não com base em sua idade, antiguidade, quantidade de sofrimento, nem muito menos seu grau de penúria, mas se ela possui a verdade. Não há outra escolha além desta. Vocês devem entender que todos os que não seguem a vontade de Deus serão punidos. Esse fato é imutável. Deus decide o destino de cada homem não com base em quanto trabalho ele realiza ou quanto sofrimento aguenta, mas de acordo com o fato dele possuir ou não a verdade. Pratica a palavra de Deus e obedece sua vontade. Porque apenas os que obedecem à vontade de Deus são qualificados para entrar no reino dos céus e receber a vida eterna. Isso foi decidido pelo caráter justo de Deus e não pode ser mudado. Todos nós devemos refletir sobre o caminho que tomamos em nossa fé em Deus. Porque, mesmo crendo e seguindo a Deus, nós também pecamos e resistimos a Ele. Isso é causado pela natureza pecaminosa escondida dentro de nós. Com nossa natureza pecaminosa, é muito difícil obedecer e amar a Deus. Nossa natureza pecaminosa torna muito difícil evitar, barganhar e obter bênçãos enquanto nos sacrificamos por Deus. Nossa natureza pecaminosa nos torna pessimistas e nos faz trair Deus quando estamos diante das provações. Com nossa natureza pecaminosa, não podemos nos tornar pessoas que obedecem a Deus. Não podemos ser santos? É completamente impossível. Para podermos obedecer a Deus e nos tornarmos santos, precisamos resolver o problema de nossa natureza pecaminosa. Diante disso, se não aceitarmos a obra de julgamento e castigo de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, nunca seremos aprovados por Deus. Se não experimentarmos a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, nunca receberemos a verdade, nunca atingiremos a mudança de caráter, nem viveremos segundo o coração de Deus. É um fato que ninguém pode negar. Graças a Deus. Quanto mais ouço, mais eu entendo. Sofrimento, trabalho duro e sacrifício não significam obedecer à vontade de Deus. Obedecer a Deus requer colocar suas palavras em prática e seguir seus mandamentos. No passado, nós nos focamos na obra e no sacrifício e não buscamos a vontade de Deus ou praticamos suas palavras. Desse ponto de vista, ainda temos um longo caminho a percorrer para obedecer à vontade de Deus. É verdade. Agora entenda, se quisermos nos tornar aqueles que seguem a vontade de Deus, precisamos de algo mais do que o puro esforço. Precisamos aceitar a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, nos tornar santos, receber a salvação e a verdade como vida, antes de receber o caminho para a vida eterna e obedecer à vontade de Deus. Isso mesmo. No passado, nosso entendimento da obediência a Deus era muito simplista.
Pensávamos que sofrer e trabalhar era obedecer a Deus. Finalmente vejo que, para ser uma pessoa que obedece à vontade de Deus, temos que aceitar o julgamento diante do trono de Cristo. Assim, entenderemos a verdade e realmente conheceremos a Deus. Quando recebemos a verdade com vida, não mais traímos nem nos opomos a Deus. É assim que se obedece e ama a Deus. Dessa forma, seremos pessoas que obedecem à vontade de Deus. A obra de Deus é realmente muito prática. Sim, graças a Deus. Sem a comunhão de hoje, ainda estaríamos vivendo de acordo com a nossa imaginação, pensando que estávamos obedecendo à vontade de Deus e esperando para entrar no reino dos céus. Isso mesmo. Parece que nossos desejos e ambições pessoais ainda interferem em nossa fé. Não praticamos em nada a palavra de Deus. Como podemos entrar no reino dos céus? Só seremos purificados e entraremos no reino dos céus se aceitarmos a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Se não aceitarmos a obra de julgamento e purificação de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e continuarmos a fazer como antes, não receberemos a aprovação de Deus. Assim seremos completamente azarados e não teremos nada para mostrar nosso esforço. Exato. Depois desta comunhão, finalmente eu entendo. Mesmo sofrendo, trabalhando e nos sacrificando por crer em Deus, nossa natureza satânica e pecaminosa não foi purificada. Existem desejos e objetivos pessoais que interferem em nossa fé. Sofremos e lutamos em busca de recompensas, coroas e para entrar no reino dos céus. O que significa que não estamos obedecendo a Deus e não estamos qualificados para entrar no reino dos céus. Precisamos aceitar o julgamento e o castigo de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e receber o caminho para a vida eterna expresso por Deus nos últimos dias, antes de obedecermos à vontade de Deus e entrarmos no reino dos céus.